Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito assim fundamental para entender a nossa Constituição Federal, o princípio da unidade. Nós pegamos aqui um material bem interessante sobre interpretação constitucional, sabe? Focado em unidade e harmonização. E a ideia é destrinchar isso juntos. A missão aqui é entender por que a Constituição não é tipo uma coleção de artigos soltos, mas um sistema, um todo, lógico, coeso. É como ver um motor funcionando, não só os parafusos, né? Bom, vamos lá investigar isso. Exatamente. Esse princípio funciona como um guia essencial, sabe, para quem interpreta a Constituição. Juízes, advogados, o pessoal do legislativo e até para o cidadão comum que quer entender seus direitos. A premissa básica é que o poder constituinte originário, lá em 88, ele quis criar um documento internamente consistente. Essa é a chave. Então, a base de tudo que a gente tira dessa análise é que não dá para ler a Constituição em fatias, né? É um sistema interligado. Mas aí, claro, surge a dúvida. Como é que isso funciona na prática? Porque assim, vamos combinar, né? Às vezes parece que um direito entra em choque com o outro, que tem tensões ali no texto. Como essa unidade se sustenta nesses casos? Então, essa tensão que você mencionou, ela é justamente onde o princípio da unidade mostra sua importância. E isso leva a gente para a primeira consequência direta e que talvez surpreenda algumas pessoas. A inexistência de hierarquia formal entre as normas que nasceram com a Constituição, as normas originárias. Como assim? Ou seja, todas as regras que estavam lá no texto original, de 1988, elas têm, em princípio, o mesmo valor jurídico, o mesmo status. Não existe um artigo que seja mais forte e possa simplesmente anular outro artigo original. Estão no mesmo nível. Peraí, isso é muito interessante. Quer dizer, então, que, sei lá, o artigo sobre liberdade de expressão não é hierarquicamente superior ou inferior ao artigo sobre direito à privacidade. Porque no dia a dia a sensação que a gente tem às vezes é outra, né? Parece que um direito acaba prevalecendo. Como é que o Supremo ou o STF lida com isso? Com essa falta de hierarquia formal? Essa percepção é comum, mas tecnicamente a posição do STF é muito clara nesse ponto. O Supremo não declara uma norma constitucional originária inconstitucional porque ela conflita com outra norma originária. Isso não acontece. Aquele controle de constitucionalidade que a gente ouve falar, que permite ao STF invalidar leis, ele se aplica geralmente ou a normas abaixo da Constituição, leis, decretos, ou então a emendas constitucionais que possam ferir as chamadas cláusulas pétreas. Ah, cláusulas pétreas, bom lembrar. Aquelas regras superfundamentais, né? Tipo a forma federativa, o voto direto, secreto, universal, periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. São as que não podem ser abolidas nem por emenda constitucional. Certo. Exato. Essas são o núcleo duro mesmo, intocável. Mas veja bem, entre as normas que já nasceram com a Constituição em 88, a lógica não é de uma ser mais importante que a outra. A lógica é de convivência. O STF não pode simplesmente dizer, olha, esse artigo aqui, original, é inválido porque contradiz aquele outro ali. A tarefa é bem diferente, é mais sutil. Entendi. Não tem um ranking oficial, digamos assim, entre os artigos originais. Ok. Mas então a gente volta para a questão. Se não tem hierarquia e dois direitos parecem ir para lados opostos numa situação real, como é que se resolve isso? Como o princípio da unidade ajuda a sair dessa encruzilhada? Aí é que entra a segunda grande ferramenta que deriva da unidade, a necessidade de harmonização. Ou, como também se chama, concordância prática entre esses preceitos constitucionais. Quando aparece um conflito, a solução não é simplesmente escolher um lado e descartar o outro, como se fosse uma briga onde um tem que aniquilar o outro. Não é isso. O método que se usa é a ponderação. Ponderação de valores, de interesses. O intérprete, geralmente o juiz, né, no caso concreto, ele tem que se esforçar para achar uma solução que permita que os dois direitos ou as duas garantias que estão em tensão possam conviver
e produzir efeitos da forma mais ampla possível naquela situação específica. A ideia é ceder um pouquinho de cada lado, talvez, para preservar o núcleo essencial dos dois, mantendo a coerência do sistema todo. Certo. E você poderia dar um exemplo mais concreto dessa ponderação? Acho que o material que a gente viu mencionava aquele clássico conflito entre liberdade de expressão e privacidade, né? Sim, esse é o exemplo perfeito para entender. Didático mesmo. Imagina, por exemplo, a publicação de uma biografia não autorizada que conta detalhes bem íntimos da vida de uma pessoa pública. De um lado, a gente tem a liberdade de expressão, de informação, que são essenciais para a democracia, né? Do outro, o direito à privacidade, à honra, à imagem da pessoa, que também são fundamentais. O STF, quando julga casos assim, ele não cria uma regra fixa, tipo, a liberdade de expressão sempre ganha, ou privacidade sempre tem prioridade, não é assim. O que se faz é olhar as circunstâncias do caso concreto. A pessoa é pública? É privada? A informação que foi divulgada tem relevância pública ou é só fofoca? Teve abuso? Intenção de difamar? A forma como foi divulgada foi sensacionalista? Com base nisso tudo, o tribunal tenta achar um ponto de equilíbrio. Talvez permita publicar, mas sem alguns detalhes mais invasivos, ou talvez garanta um direito de resposta forte. Ou, em casos extremos de abuso, pode até determinar alguma reparação. O foco é maximizar os dois direitos, dentro do possível, sem anular totalmente nenhum deles naquela situação. E o BD, então, não é uma ciência exata, uma fórmula matemática, exige uma análise bem cuidadosa do caso, dos valores aí envolvidos. Mas essa abordagem de ponderar, ela não acaba abrindo espaço por uma certa subjetividade do juiz? Não pode criar uma insegurança, já que o resultado pode variar de caso para caso? Essa é uma crítica que sempre aparece. É um debate constante no direito constitucional e é pertinente. Sim, a ponderação envolve um certo grau de análise valorativa por parte de quem julga e sim, a solução pode variar conforme as circunstâncias. Mas, por outro lado, qual seria a alternativa? Estabelecer hierarquias fixas e prévias entre direitos fundamentais poderia levar a injustiças talvez até maiores, né? Sacrificaria completamente um direito em nome de outro em todas as situações. E isso iria contra a própria ideia de um sistema constitucional coeso, protetor. Então, a ponderação, mesmo sendo complexa e sujeita a críticas, ela é vista como um mecanismo mais adequado para a gente conseguir aplicar o princípio da unidade nessas situações de tensão. E não é para ser uma subjetividade solta, arbitrária, entende? Ela tem que ser fundamentada. Tem que se basear em critérios de razoabilidade, de proporcionalidade e, o que é crucial, sempre olhando para o conjunto todo de valores que a Constituição expressa. É um esforço constante para manter o sistema íntegro. Faz sentido. É um desafio que está na natureza da aplicação de princípios em casos difíceis, né? E esse princípio da unidade, ele atua sozinho ou ele tem, digamos, parceiros na interpretação da Constituição? O material mencionava outros princípios relacionados, não é? Exatamente, ele não está isolado. Ele é como a viga mestra, mas ele se apoia e é reforçado por outros princípios de interpretação hermenêuticos, né, que trabalham juntos para garantir essa leitura coerente e eficaz da Constituição. A gente pode destacar alguns que a nossa fonte menciona. Primeiro, o próprio princípio da concordância prática, ou da harmonização, que é basicamente um desdobramento direto do que a gente estava falando, buscar otimizar, fazer conviver os bens jurídicos em conflito, evitar o sacrifício total de um deles. Certo. Depois tem um muito importante, o princípio do efeito integrador. Esse aqui orienta o intérprete a dar preferência para soluções que fortalecem a unidade política e social. Ou seja, se houver dúvida, a interpretação deve ir no sentido daquilo que une a sociedade e o Estado, sob a Constituição, e não naquilo que divide, que fragmenta. Pensa, por exemplo, em decisões que tentam equilibrar as autonomias regionais com a necessidade de um padrão nacional em algumas políticas públicas. Nossa, esse do efeito integrador parece muito relevante mesmo para o nosso federalismo, né? Com tantos entes, tantos interesses que podem parecer conflitantes. Sem dúvida alguma.
É crucial para manter o pacto federativo funcionando. Aí tem outro princípio fundamental, o da máxima efetividade. Esse diz que as normas da Constituição devem ser interpretadas de um jeito que dê a elas a maior força prática possível, a maior aplicabilidade. Elas não são só palavras bonitas, declarações de intenção. Elas têm que gerar resultados concretos na vida das pessoas, nas instituições. Por exemplo, ao interpretar um direito social, como saúde ou educação, a gente busca a interpretação que mais aproxime esse direito da sua realização de fato, dentro das possibilidades do sistema, claro. Entendi. Dar força real à norma. Isso. E, muito ligado a esse, tem o princípio da força normativa da Constituição. Esse combate àquela ideia antiga de que a Constituição era só um documento político, meio vago. Não. A Constituição é norma jurídica, ela vincula todo mundo. Os poderes públicos, os cidadãos. Suas regras têm que ser levadas a sério, têm que ser cumpridas. Descumprir a Constituição gera consequências jurídicas. Percebe como eles se conectam? A busca pela unidade leva à harmonização. Essa harmonização tem que pensar no efeito integrador e buscar a máxima efetividade das normas. E tudo isso parte do pressuposto da força normativa da Constituição. É um kit de ferramentas, assim, interligado para fazer o sistema rodar. Fica bem mais claro agora como um princípio puxa o outro, como eles se sustentam. E voltando um pouco à questão da federação que você mencionou. Como é que o princípio da unidade funciona ali na divisão de tarefas entre União, Estados, municípios? O material que a gente leu tocava nisso também. Sim, a organização do Estado, a federação, é um campo onde o princípio da unidade é aplicado o tempo todo. A Constituição distribui o que cada um pode fazer, né? As competências para legislar, para administrar, entre União, Estados, DF e municípios. E é muito comum surgirem dúvidas ou conflitos. Quem pode fazer o quê? Como conciliar a ação de diferentes governos sobre o mesmo assunto? Saúde, meio ambiente, educação, são exemplos clássicos. Nesses casos, o princípio da unidade, junto com o efeito integrador e a harmonização, ele guia o intérprete, muitas vezes o STF, né, que acaba decidindo esses conflitos, a buscar soluções que, ao mesmo tempo, preservem a autonomia de cada ente, mas que também garantam a coesão do sistema como um todo, para a coisa funcionar. A ideia é evitar, por exemplo, que uma interpretação acabe tirando todo o poder de um estado ou município numa área, ou que cria um beco sem saída, um impasse. Busca-se um federalismo que coopera, onde as partes trabalham juntas, dentro do que a Constituição desenhou. É um exercício constante de equilíbrio para que a estrutura não se desfaça nem vire uma bagunça. É a unidade garantindo que as diferentes engrenagens da máquina pública trabalhem em conjunto, mesmo com funções diferentes. Entendi essa aplicação prática. Olhando para tudo isso que a gente conversou, a falta de hierarquia original, a necessidade de harmonizar pela ponderação, os princípios que ajudam nisso, qual é a grande lição? O que significa, no fundo, levar a sério o princípio da unidade da Constituição? Olha, a grande mensagem, eu diria, é que o princípio da unidade é a espinha dorsal da interpretação constitucional no Brasil. É ele que segura tudo, que garante que a Constituição seja vista e aplicada como um documento lógico, coerente, estável, e não como um amontoado de regras soltas que poderiam levar a decisões contraditórias ou até a quebrar a ordem jurídica. Ele funciona como um mecanismo de segurança mesmo, para garantir que mesmo com situações novas, com tensões que surjam, a interpretação da Constituição continue refletindo o máximo possível aquela vontade de integração do poder constituinte lá de 88. É o que permite que a Constituição realmente cumpra seu papel de lei fundamental, sabe? Dando unidade e sentido para todo o sistema jurídico e político do país. Sem essa busca constante pela unidade, a própria força e autoridade da Constituição ficariam comprometidas. Ok, acho que deu para ter uma visão bem completa da importância e de como funciona esse princípio. Então, só para recapitular os pontos principais para o pessoal que está acompanhando. A Constituição brasileira tem que ser vista como um sistema único, um todo coerente. As normas que nasceram com ela não têm hierarquia entre si. Se aparecerem conflitos, a ferramenta é a
harmonização, tentando fazer os direitos conviverem e terem máxima efetividade, usando a ponderação caso a caso. E tudo isso com o apoio de outros princípios importantes, como concordância prática, efeito integrador, máxima efetividade e força normativa. É uma arquitetura complexa, mas, pelo visto, essencial. Exatamente isso. E toda essa arquitetura que foi pensada para dar coerência a um documento de 1988, ela nos joga diante de uma reflexão bem importante para os nossos dias, né? Algo que o material inspira a pensar, mas que vai um pouco além dele. Isso levanta uma questão, assim, fundamental. A gente vive num mundo que muda numa velocidade incrível, né? Novas tecnologias, desafios ambientais que são globais, transformações sociais profundas, questões econômicas super complexas. Muitos desses cenários, lá em 1988, ninguém nem imaginava direito. Então a pergunta que fica é: como que a aplicação contínua e rigorosa desse princípio da unidade, com essa busca toda por coerência interna, por harmonização, pode garantir que a nossa Constituição de 88 continue sendo um documento vivo, um documento capaz de dar respostas relevantes, justas para os dilemas que a gente enfrenta hoje no século XXI? Como fazer isso sem que signifique romper com a lógica fundamental da Constituição ou sem gerar interpretações que acabem distorcendo ela? Como manter a unidade e a identidade da Constituição e, ao mesmo tempo, responder aos desafios do presente e do futuro? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre essa dinâmica da nossa Constituição.